12 anos, fui fazer uma fala lá em Miranduba, e o microfone dessa distância já exalava uma catinga de saliva maturada de anos. Eu, como já estava no jogo, mantive ali o microfone o mais longe possível, mas mesmo assim não evitei uma infecção bem cruel. Passei 3 meses para me curar, porque a saliva é um agente muito efetivo de bactérias, e junto com várias bactérias a gente pega o microfone aqui, um fala, outro canta. Toda vez que a gente fala, a gente espera. Tem gente ainda ao telefone, eu vou esperar ainda que passe a última mensagem. Eu falei que eu olho para todos, e vou ainda colocar uma ressalva: eu vim para cá com muita alegria e não quero ser destratado. Se a gente não trata bem, a gente não é bem tratado. Verdade. Com essa pandemia, nós aprendemos muita coisa. Primeiro, que somos iguais, independente de cor, de raça, de dinheiro, né? Todo mundo morre com o mesmo vírus, seja o mais poderoso do mundo ou o mais humilde dos cidadãos. Grande aprendizado: nós somos iguais como seres humanos. Então qualquer postura de eu sou tal já é um comportamento desconectado com o que é, no meu ponto de vista, universal. Somos iguais. Podemos ser bem tratados quando tratamos bem. Então por isso que é bom tratar bem. Então o que eu trago como recomendação? Sempre tenho uma toalhinha, um álcool gel. Toda vez que for passar o microfone, higienize o microfone. Essa prática, desde que eu adoeci, no meu grupo, eu faço isso. Essa é uma bela lição. Espero que cada um aqui leve para a prática. 2. Eu quero me apresentar dentro daquilo que eu melhor represento. Eu sou professor do Estado há 53 anos. Comecei a dar aula com 17 anos e hoje estou com 70. 53 anos de aula, 20 efetivos em sala de aula. Eu quero trazer para vocês uma das coisas que para mim é mais importante ao longo desse tempo. Professor é uma bela profissão. Agora, o mais importante, eu optei por ser professor. Quando eu pedi que vocês viessem aqui para frente, eu sempre sentei nas primeiras cadeiras, porque eu queria sempre ser o primeiro. Quem se coloca lá no fundo, eu sempre tinha um olho mais especial para quem sentava no fundo, porque eu já pensava assim: esse que senta no fundo ou quer ficar desatento, quer ficar à vontade, ou não está interessado nesse assunto que vai ser abordado. Então eu tinha os olhos mais voltados para o fundo, porque cada pessoa presente, cada aluno nosso merece o nosso olhar como professor, como pai, como cidadão, como amigo.
sobretudo como ser humano. Quando eu fizer um pequeno silêncio, é porque tem gente ainda ao celular. É uma prática, não, mais interessante, que eu quero olhar nos olhos e a pessoa está olhando para baixo. Não fiquem aborrecidos comigo, porque eu vim com muita alegria falar com professores, colegas meus. Então é importante que vocês entendam a mensagem de hoje. Agora minha filha sentou comigo, está com 49 anos já. Farei 57. 50. Num lapso de descuido, ela disse: tu? Eu disse: ei? Tu? Não. Senhor, não sou eu um mero mortal céu do buraco, mas o que eu represento. Eu tenho a mesma dimensão de representatividade do Papa, porque Papa quer dizer pai, Padre quer dizer pai, e pai assumido é do tamanho deles. Por isso eu tenho a outorga de representar Deus na terra. E quando um filho meu diz: a bênção, meu pai, eu digo: Deus te abençoe. E esse Deus te abençoe veio com a consciência profunda de que eu estou fazendo a intercessão de Deus com o meu filho, e a graça vem, porque eu sou a autoridade para fazer isso. Professor assume na sala de aula o papel de pai, quando eu digo pai, pai e mãe, e nós temos um poder imenso de consagrar as pessoas que estão afetas ao nosso cuidado para encaminhá-las bem para a vida. Aqui deve ter uma boa parte de católicos, também evangélicos, e nós sempre fazemos o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É uma das orações mais poderosas para quem segue o cristianismo, em especial para quem é católico. Só que nunca ninguém nos disse por quê. Nós fazemos as coisas sem saber o porquê. A onda mental, isso é físico, é científico, sai por aqui. Se você me manda um pensamento bom, vai em forma física, em forma de onda mental, vai. A pessoa que está na condição, se estiver na frequência de receber, recebe. Se você mandar uma coisa ruim, desejando mal, vai. Só que há muitos anos atrás eu fiz um curso do Poder da Mente, vai. Mas como vai o fax vai, mas o original fica. E quem deseja mal para o outro, o original fica e a pessoa se ferra. Regra básica: nunca desejar o mal para ninguém, porque o mal fica. Desde que eu aprendi isso, eu nunca mais desejei mal para ninguém, mesmo os que me cutucam. Eu deixo para lá, porque eu aprendi que há flores que só cheiram de longe. Estão ouvindo quanta informação eu estou colocando nessas coisinhas aqui? Pela mente sai, e a primeira cruz, eu penso numa cruz luminosa pelo sinal da Santa Cruz. Eu penso uma cruz luminosa que representa Cristo, para que os pensamentos que saem da minha mente sejam protegidos por essa cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor. Pela boca entra e sai as mazelas das mais variadas possíveis. Outra cruz luminosa por onde entra e sai dos nossos inimigos. Na crença oriental dizem que aqui estão chácaras e que por aqui entram as coisas ruins.
Então eu protejo as 3 fontes de saída, de entrada e saída e de entrada. E eu peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma oração poderosa quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou dizendo. Agora eu vou pegar você de surpresa. Pode sentar. Obrigada, bom dia. Desculpa atrapalhar. Bom dia. Seja bem-vinda, professora Andresa, Bom dia, que é a nossa Bom dia, chefe gente. da DDZ, professor Silônio, que é o nosso gerente de infra. Sejam bem-vindos. Sem querer atrapalhar, atrapalhando. Aqui, ó, senta aqui. Tirou a bola. A Sabrina também, nossa gerente pedagógica. Seja bem-vinda. Bom dia. Vem. Obrigado. Posso dar um depoimento? Eu estava na universidade, vocês estão numa companhia maravilhosa. Eu acho que eu tinha uns 18 anos na época, 19 anos. Mas eu estava na universidade e a nossa professora na época chamou uma roda de conversa para a gente. Era Celso Braga, na época era Raiz Caboclo, né? E a gente teve uma roda de conversa. E a partir dali, eu comecei a gostar de poesia e escrever algumas coisas. Ai, que lindo! Parabéns! Que top! Assim foi isso. É o poeta da nossa DDZ, só não sabia que tinha começado assim. Que legal. Eu estava dizendo que então eu ia fazer uma surpresa para vocês. Acabei de fazer alguns anunciados, inclusive cuidado com o microfone, que a gente não higieniza, que é um vetor de possibilidade de contágio imenso, bactérias. Às vezes eu vejo a pessoa com a máscara, né, e não tem esse cuidado, né, também é importante a gente ser cuidado. Já adiantei alguns assuntos do ponto de vista simbólico, que a minha filha tem 49 anos, escapou um dúvida, não, senhor. Todos os meus filhos me chamam de senhor, não pelo ser humano, não pelo lado físico, porque eu represento Deus na terra. Pai representa o Pai Celeste. E acabei de dizer o significado do sinal da cruz, de como o que a gente diz é importante e fica, se bem colocado, fica e serve de aprendizado e é colocado em prática. Todos nós já cantamos parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades. A gente diz muitos anos de vida, não é isso mesmo? Uhum. A gente diz eu gosto de você. Não. Pode dizer eu gosto de você. Esse é o meu sotaque. Essa é a minha identidade, a minha fala é o que me identifica dentro desse contexto geográfico, cultural, social, sobretudo humano. Então eu canto, me incomoda que todo mundo canta muitos anos de vida. Isso, sem a gente pensar, nós estamos sendo invadidos por uma cultura de fora. Isso não nos pertence. Isso nos aliena de um processo cultural e muitas vezes a gente não sabe por que nós estamos fazendo isso. Pior, todas as vezes que nós cantamos parabéns para você, nas festas que nós participamos, nós o fizemos de uma forma vazia, equivocada e falsa. Nunca, as pessoas que já passaram pela minha fala, nunca ninguém foi ao dicionário procurar o que significa parabéns. Se eu digo eu te amo, eu tenho que saber o que é amar. Para dizer eu te amo,
para não ser coisa da boca para fora. Então nós, parabéns para você, parabéns para você. Falso. Aqui alguém, por favor, já foi ao dicionário ver o que significa parabéns? Não. Certamente não. Não. Olha que surpresa. Mas a gente sabe. O prefixo para quer dizer além. Paranormal, além do normal, parapsicologia, além da tudo para é além. Está embutido. Da mesma forma que está embutido obrigado e obrigada, que é uma frase, obrigado estou em retribuir o bem que me fizeste. Aí eu digo, sou obrigado, ou obrigada. Parabéns quer dizer, além dos bens materiais, casa, carro, celular, televisão, essas coisas materiais, eu te desejo graça, doçura, ternura, comutação, leveza, harmonia, sintonia, todos os bens imateriais. Se isto não está na minha consciência, não vai, e é falso, porque eu estou dizendo uma coisa que não é. Primeira grande missão do professor, dizer o que sabe de coração, assumido como uma palavra sagrada. Senão não vai, senão não toca, senão não efetiva a nossa missão. Mais uma surpresa. Falei para vocês que sou professor há 53 anos e eu optei. A senhora tinha 5 anos, eu casado recentemente, 5 anos. Quando eu casei, a mãe dela já estava gestante. Eu fugi de Manaus, fugi de Benjamin Constant, porque a freira que era minha orientadora disse: meu filho, você sempre foi um bom aluno. Eu fui lá, freira, eu caso ou não caso? Ela disse: você sempre foi, a sua carreira vai terminar aqui. Não tinha nem segundo grau em Benjamin Constant. Vai embora. Eu peguei um avião, pedi minha transferência para Manaus e vim chorando, porque eu gostava muito da criança, da mãe dela. E acabou que ela não gosta da mãe. Vim embora. Cheguei em Manaus. A minha mãe disse mais ou menos onde morava um tio meu. Eu fui atrás e encontrei meu tio. E lá descobri que eu era filho adotivo. Depois procurei a história da minha mãe. Minha mãe sofreu muito quando veio para Manaus. Lavava roupa, não dava conta de cuidar dela e de mim, fez umas pontinhas quebra-galho de complemento no capital dela que ela precisava lá, educando-se naqueles prostíbulos, até o dia que ela encontrou o nordestino, esses viajantes, olhou bem nos olhos da minha mãe e disse: você é uma mulher decente, vou lhe deixar um dinheiro e daqui a 6 meses eu volto para lhe dar nome. O meu nome é só Celso Braga. Eu não tenho nome nem de pai biológico e nem de mãe. O Braga é do pai que me adotou. E eu dava gosto para ele. Dos 6 irmãos, eu e mais 5 irmãos dele com a minha mãe, eu dava gosto para ele porque eu sempre gostei de estudar. Eu era o primeiro da classe. Eu sentava na primeira carteira. E os professores: seu Fernando, seu filho é muito inteligente, tá? Ele se orgulhava disso. Então me queria muito bem. A Ciara com 5 anos, né? Voltando à história de Manaus, cheguei na empresa, pedi a conta, comprei um vestido de noivo e fui lá assumir a minha cruz. Porque o nome dela era Grace Maria Lima Cruz. Casei com a Grace, né? Com ela, meus filhotes, meu filho, com 8 anos. E com a Ciara, que é meu alter ego, minha referência, né?
talentosa de sol. Tudo que ela faz, em qualquer lugar é bem feito. Por 27 anos, assim era por 5 anos, naquela ocasião, no Mineiro Constante, funcionário do Banco da Amazônia era uma autoridade financeira. Eu tenho hoje, aposentado, 5.500 reais. Para mim é um bom salário. Eu fiz o concurso do Banco da Amazônia, passei em primeiro lugar. O gerente me chamou para assumir, eu disse, querido, eu posso dar aula à noite? Ele disse, não, exclusividade para o povo. O que eu disse? Não quero. Está brincando comigo, né? Caraca. Não quero. 8 vezes 5, 40. Abandonei um salário de 40 mil reais para ganhar o equivalente, né? 5 mil reais. Toda a cidade, todos os meus amigos, todos os meus familiares, todos disseram, está louco? Para minha alegria, eu fiz a melhor opção da minha vida. Por quê? Vou dar só um exemplo. Eu sabia o nome completo dos 510, 520, até 530 alunos que eu tinha por ano. Sabia o nome completo, onde eles moravam e a situação social de cada um. Quantas vezes eu pedi para a freira, por favor, dê uma merendinha para fulano de tal, onde ela não tomou café. Não tinha merenda nos alunos. E ela, bichinha, com muita fome, querendo desmaiar por aqui, né? Fome, eu já sabia. Eu digo, vai lá, pai, mano. Ela ia. Enfim. Eu sabia o nome completo, onde eles moravam, a situação social, e todos eram meus amigos. Na sala de aula, até lembro hoje, lei do campo. Se coçou de olhar com cedo, eu de costas já tinha uma sensação de que alguém estava se mexendo. Depois eu dava, como vou dar aqui, o tempo para a pessoa se coçar. Qual é o resultado disso? Faz 6 meses eu fiz uma operação na vista e coloquei lentes. Já estava com catarata. O nome da oftalmologista é Leila Sueli Gouveia José, uma das maiores referências no Amazonas e no Brasil e com extensão posterior. Ela não cobra de mim nem a consulta, que custa R$500, não cobrou a cirurgia e, para minha surpresa, a lente, que é das melhores, de cada um, R$14.000, ela conseguiu de cortesia e hoje eu estou enxergando, graças ao fato de eu ter optado para ser professor. Nada na vida vem de graça. Esse é o capital acumulado. E se eu for contar para vocês, são tantas coisas que eu recebo hoje, meu Deus. E ela não só trata a mim como meus filhos, os membros do grupo, eu chamo assim, olha, nós temos o convênio solidário, o convênio da amizade, né? Todas as pessoas do meu grupo e da família, do meu grupo, dos membros, são atendidos de uma forma especial, porque já teve uma ocasião que a minha sogra tinha 20 e poucos dias na frente. Opa, para falar, Leila, manda minha sogra, Rafael.
são as prerrogativas que nós temos quando nós assumimos a nossa missão. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas o mérito, o merecimento de quem faz as coisas bem feitas é a compensação, é a recompensa pelos nossos feitos. Com 11 anos de idade, a irmã Joselina, um dia na sala de aula, disse: olha, eu sou nordestina e no Nordeste tem o poeta dos cordéis. Deu uma noção do que era um cordel, uma coisa que se faz, se compõe no momento. Deu uma noção do que era um texto, um verso branco. Deu toda a noção da poética. E disse: nós temos 1h e pouco de aula. Deu um mote: façamos o bem sem repararmos a quem. O melhor texto vai ganhar um presente. E eu fiz o seguinte texto: façamos o bem, mas bem feito. Bem faz ao coração. E este bem nascido do nosso peito vem de novo encher as nossas mãos. O bem suprime o mal, e o mal desfeito é como um adubo que fecunda o chão. É uma semente depositada a jeito na cova, é trigo depois pão. Bem razão tem quem diz, e bem o cremos: façamos o bem sem repararmos a quem. Em primeiro lugar, recebi um livro de presente, e mais do que o livro, recebi o primeiro aplauso e o palco do Imaculada Conceição para acolher o meu talento, e passei a fazer essa missão de autoridades que passavam por ali, e ali começou a minha vida poética. Com poesia eu comprei a minha casa. Com poesia eu abri muitos espaços na minha vida, inclusive conquistei a mãe dela com poesia. Porque no dia que ela me viu, eu estava no campo protegendo para ela não entrar no campo, lá em Tabatinga. A mãe dela é linda, menino, parecia uma japonesinha ou uma indígena. Ela entrou e disse: moça, por favor. Vixe, que soldado feio! Eu estava feio mesmo. A minha mãe, um dia disse: meu filho, você quando era pequeno, era bonitinho, era. Uma mãe dos negócios desses. Então aquela jovem Grace me chamou de feio, redondo. E um dia ela fazendo um concurso para princesa lá do Marco de Visório, ela ganhou o primeiro lugar, e eu fui lá e disse: moça, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um poema. Aí ela me deu o nome dela, uma outra vez que era no Arraial, encontrei. Aí é visagem. Então, queria. Visagem existe. Então, né? A gente não queria falar mais. Dário, pelo amor de Deus. Tira da tomada, só para ter certeza. Mentira. Não. Meu Deus do céu. Em síntese, eu recruta velho feito. Na época tinha um tenente que é muito amigo meu, que era o Vital, doido para namorar a princesinha. E eu ganhei do Caba Bonito, oficial, pela polícia. Estava dizendo para ela que quanto a gente pode fazer, até que aqui é uma escola especial de tudo integral. Quantos talentos a gente passa por nós, Sim. embora, Sim. e não são conduzidos. Conduzidos de uma forma positiva. E como eu estou há 40 anos celebrado neste ano, ano passado, fazendo música e poesia, e como professor, eu sei o caminho das pedras. Então a gente já começa dando para as pessoas o caminho das pedras. Já passei um tempo psicológico e cronológico de abrir o espaço para a primeira pergunta.
querendo saber o resto da história. É. Você pediu o nome dela. É, e aí? Foi, ela ganhou o Olha a concurso. poesia. Aí o soldado feio foi lá, pediu só o nome. Qual o nome? Nome, fiz, inclusive a minha Como é o nome dela todo? Grace Grace. Maria Lima Cruz. A sua cruz. E eu fazia acróstico. Aham. Sim. Sim. Só que eu fazia acróstico rimado, né? Então ela que era o nome dela mesmo. Né? Quando eu mostrei, ela se surpreendeu. Né? Poxa, é para mim mesmo. Né? E aí marcamos o primeiro encontro. Só que eu ia a pé de Tabatinga para lá, 13 quilômetros. E só uma trilha, mato, de Tabatinga, que não tinha, quem conhece Tabatinga, tem a estrada que vai para Letícia, era tudo mato. No meio do caminho tinha uma seringueira que era mal assombrada. E eu, miseravelmente, tinha medo de visagem. Chegava naquela seringueira meia-noite, ficava lá, arrepiado, de acha, enfrentando medo. Mas, poxa, o soldado não pode ter medo de seja macho, cabra e tal. Ficava ali até passar o meio embora. A Grace me custou caro. Pode fazer a pergunta, sim. Eu já tive a satisfação de trabalhar com a mãe e com ela, com Olha a aí. escola. Então, assim, são excelentes pessoas mesmo. Obrigado. Pai de visão, pai de visão. Qualquer pergunta serve. É porque a gente veio só para lhe ouvir, né? Ela... Muito poético. Como você começou essa vida, se você se inspirou em alguém, você já conheceu o Thiago de Mello? Não, como eu falei, o gosto foi o primeiro aplauso, na sala da irmã Joselina. Os 4 anos depois eu conheci um poeta que foi fazer um recital no auditório do colégio. Era um poeta argentino. Como lá a gente fala espanhol, ele convida a gente esperando colombiano. Uhum. Aquele poeta, chamado Adriano, tudo que ele dizia em poesia eu enxergava. E passou a ser o meu parâmetro, o meu ideal. Eu um dia vou ser parecido com esse poeta. E passei a perceber o jeito de dizer. O que eu descobri? Nós temos que dizer o poema sentindo, enxergando. Aí o outro enxerga também. Uhum. O Thiago de Mello eu já conheci pessoalmente aqui em Manaus, vivi muito com ele, muito. Vi em muitos momentos o Thiago, grande poeta, cometer equívocos na questão do trato com as pessoas, mas isso não empobrece a obra dele. Mas hoje estou fazendo um trabalho, fiz uma oficina lá em Pameri, e deu pena de ver a casa dele, que era uma espécie de monumento da cidade, como o Teatro Amazonas está para Manaus, todas deterioradas. E o pior, a cidade não, porque a cidade, na maioria, fiz uma pesquisa, não tem apreço pelo poeta porque se colocava distante. E ele disse para mim, pessoalmente, Céu, nós temos que manter o mito da distância. Eu não acreditei nisso. Ou seja, fique lá. Fique lá. Fique lá. E eu vi, com ocasião do palco com ele em Brasília, ele fazia um recital, ele fazia um poema que a gente tocava, ele chamava uma fã que foi das Minas Gerais para encontrá-lo. Ele deu um papo com a mão naquela mulher, a pobrezinha começou a chorar. Qual é o motivo das Minas Gerais que dá um abraço? E tantas outras coisas. Então não vale a pena ser renomado, ser importante do ponto de vista de referência, se humanamente, como eu coloquei no início, a gente se perde. Então, um adendo aí a respeito também da música, né, que está associada, né, quando você cria a Raiz Cabocla, leva a nossa cultura, né, para o mundo. Inclusive uma pessoa que acompanhou a banda, Raiz Cabocla, era uma amiga minha na época,
foi para a Alemanha, e ela contou. Eu queria saber de você essa questão da temática, porque eu já li alguns livros seus, muito bons, e você bate nessa tecla do regionalismo, né, para expandir para o mundo. Né? O Tiago fez uma coisa diferente, né? Ele abordou uma coisa mais abrangente para você, bate nessa tecla do regionalismo. Eu queria que tu me explicasse essa questão. Bacana, uma colocação muito boa. E aí vem mais um duplo para vocês, mais uma surpresa. Em 79 eu fui para Porto Alegre. O complexo de feiura, de pobreza, de ignorância, de distância, a PUC tinha 21 mil habitantes, né, alunos, e a minha cidade tinha 14 mil habitantes. Eu acovardado, porque eu não estudei o segundo grau. Eu fiz um bom primeiro grau. Todo mês a gente fichava um livro, tinha uma biblioteca. Como professor, tinha que ser titulado, porque eu não podia dar aula no primeiro grau. Então fizemos supletivo e aquela licenciatura curta, que é só no período de férias. Como eu passei mais uma vez em primeiro lugar, ganhei uma bolsa para fazer a plena no Rio Grande do Sul. Vou reforçar, eu sempre sentei na primeira carteira, porque eu queria sempre ser o primeiro lugar. Lá no Rio Grande do Sul, eu descobri, os gaúchos me chamaram logo de índio, porque eu era do Amazonas, nem tinha cara de índio. Mas o fato de dizer que era do Amazonas me chamaram de aritana. Como é que era isso, como é que era aquilo, como é que mais ia a parte da cultura, e os poetas, e a música, e um monte de coisa. E eu não sabia. Não sabia porque nunca me interessei. Quem mora no interior, isolado desses fatos, com a influência do Peru e da Colômbia, como é que ia ter uma raiz cultural brasileira consciente? Não tinha. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha mal orelhão para a gente se comunicar, e às vezes eu tinha que ir lá, o vizinho lavar, enfim. Passei vergonha. E um belo dia eu vi um poema, li um poema, fui ao encontro do poeta, pedi licença dele, que é uma linguagem gauchesca. Olha o que esse poeta diz. Fiz algumas adaptações para você entender melhor. Num canto assim do roçado, quase que de repente, sem alarde mais vivente, a plantinha apareceu. Era um começo de vida, rompendo por entre a leiva, o embrião, sangue da seiva que o ventre da terra deu. E estendendo as folhas como num tiro de laço, foi farejando no espaço o ar puro que alimenta, e bebendo trago a trago a gasosa salutar. A plantinha sem parar foi crescendo lentamente. Havia planta daninha travando o crescimento, mas as raízes, portento e firmeza pedestal, como uma lança de um guerreiro, feria o antro da terra numa luta, numa guerra contra a potência do mar. E aquela plantinha dele parecia rendida, numa peleja rendida, venceu o inso daninho. E pouco a pouco, frondosa, abriu os ramos para a vida, e garbosa deu guarida no primeiro passarinho. Explodindo em flor e folhas, estendeu sombra e agasalho, e acariciou em cada galho um ser, um ninho, um lar. Estendeu raízes fundas pelas entranhas do chão, heróica demonstração de uma força singular. Deu frutos para quem quisesse matar a fome sem pagar, e enfrentou a hora amarga da fúria do vendaval. Perdeu as folhas no outono, renovou na primavera, e assim foi de era em era um monumento vegetal. Como um tronco secular, ali ele está erguida, já não renova mais a vida, porque nunca, já não é. Apenas um tronco seco, simbolizando a potência de quem constrói a existência, e ao morrer, morre de pé. Todo o postulado de formação que eu recebi das freiras, dos padres, dos meus professores, estava na representação simbólica da existência de uma planta em todo o seu ciclo.
Meu Deus, quanto aprendizado! E eu tenho a maior floresta do mundo e nunca dei um olhar especial para esse bem que eu tenho. A partir daí, eu comecei a conhecer a cultura do gaúcho, as suas tradições, as suas músicas, os seus poetas, eu comecei a fazer as coisas no Rio Grande do Sul. E quando saí de lá, eu disse, cheguei em Benjamin Constant em janeiro de 81. Fui para a sala de aula, já tentando pescar entre os meus alunos os talentos. Um ano depois, junto com os talentos que eu pesquei, Benjamin Constant começava a viver a onda da droga. Eu vi chegar lá os primeiros aliciadores. Peguei 2 alunos meus viciados em droga e um ladrão. Moraram. Deus da coisa do formei hoje um grupo simbólico do Amazonas com 3 alunos meus. Mais uma tarefa de professor. E agora vou dizer uma coisa interessante para vocês. Todo o bem que eu tentei fazer nesta minha vida que eu fiz, acaba sendo eu o mais beneficiado. Eu já imaginei nunca ser músico, nunca. Eu sou professor, escolhi ser professor. Com o grupo, 7 anos em Benjamin Constant, tocando de graça, com 5 anos gravando o primeiro LP, bancada pelo Amazonino. Cheguei em Manaus, depois de 7 anos, fui para as escolas. Começou naquela que tem na Constantino Nery, que é Solo. Solo. Segunda, terça, quarta e quinta eu fazia uma fala com os alunos. Na sexta-feira a gente levava o grupo lá de ônibus. Instrumentos simples, violão rolante. Pior violão do mundo, né? Mas a gente tinha o Frei Fulgêncio tinha ensinado para a gente os vocais. A gente tinha 4 vozes bem trabalhadas, nunca tinha o impacto das vozes e focando na questão tradicional, raízes. Passava por Benjamin Constant, o músico aqui de Manaus, eu vou lembrar o nome dele. Tinha um seriado chamado Raízes, da Globo. Eu não queria colocar raízes. Aí ele disse, por que não coloca raízes caboclas? Nós gostamos. E aí foi sugestão dele que nós colocássemos caboclas, né? E dessa forma nós começamos colocando a música tradicional com influência nordestina, a música do folclore amazonense e música autoral com o toque indígena e andino, para dar o tempero do nosso ritmo. Segunda pergunta. Conta para eles aí a história do Bill Gates, que vocês foram tocar para ele. Pois é. E essa história sempre se repete. Muito legal. Por exemplo, eu estava, a mesma coisa que eu com vocês, eu estava em Lisboa, uma boa plateia. Fui fazer uma fala poética, isso em dezembro. Agora, saí de Belém, onde fui chamado para fechar a 25ª Feira de Livro paraense, anuncioso dos seus valores. E eu tive ao lado do Joãozinho Gomes, que é um dos grandes compositores da Amazônia, que é paraense. Para mim foi um belo presente ao completar 40 anos de estar com o Joãozinho Gomes fechando uma feira de livro em Belém e bem pago. De lá fui um professor chamado Marco Aurélio fazer 6 recitais em Lisboa. A mesma coisa, onde eu vou, eu quero que a pessoa me permita olhar para os olhos. Para a gente ter um tempo de atenção especial para isso. Então, efetivamente, onde eu passo, eu exijo a
aquilo que eu falei, igualdade, para a igualdade. Fomos convidados para tocar para o português, que estava no Matheus, outro religioso desses serviços. Ele estava a esposa dele, em Anavilhanas. Aí a moça que estava organizando, que era uma americana, não vou dizer o nome, disse: Céu, por favor, pede para o teu grupo não pedir autógrafo do Bill Gates, porque ele não gosta de dar autógrafo. Aí eu falei: minha amiga, você está equivocada. Os artistas somos nós. Se Adoro. tem que pedir autógrafo, ele não pediu autógrafo. Fomos para tocar 20 minutos, no máximo meia hora, tocamos mais de 2 horas. E ele pediu que nós fizéssemos uma foto com ele. Caralho. Já tocamos para presidentes, reis, em vários lugares do mundo, mas sempre mantendo essa postura de chegar iguais, porque a gente sabe do valor que nós temos. Sim, é Assim, isso. olha, fulano de tal, ele só tem dinheiro e nós temos tudo isso aqui. Nós somos ricos, meu bem. Você foi em Anavilhanas. A pessoa foi lá Vilhanas, aqui para o Amazonas. Não vai não. Mas eu falei no porto, a gente estava saindo numa hora de embarcação. Falei para ela que o comportamento era esse. Saíram de lá depois de tocar 2 horas e 20 mais ou menos. Tínhamos um outro compromisso na Vila Mamão, no Iranduba. Olha a diferença. Caraca, não, foi desgraça. Então, né? Do 8 a 80. Mas é isso. Satisfeita com a resposta? Satisfeita? Eu vou pedir para tirar uma foto. Alguma coisa? Não que eu goste de Não. Uma outra pergunta, pessoal. O único poeta que eu tenho foto é o seu. Aproveitar. Tá, só para fechar aqui, né? A senhora quanto tempo tem? 15 minutos. É o tempo que eu fecho aqui. Porque uma das coisas mais importantes que nós temos que manter também é o tempo. Juntar o tempo cronológico com o psicológico, para que a gente sempre encerre a nossa aula, a nossa fala, o nosso show, sendo um pouquinho mais. Ainda ontem eu estava na minha aula com 3 professores. 3 professores que já me contaram. O Moacir, que faz matemática. Não, o Moacir fez biologia, o Lázaro fez matemática e eu fiz letras. Fomos os 3 para Porto Alegre. Ele me mostrou ao longo da história de professores, só lembra de 3 professores sobre os 3. Porque a gente era questão. A gente às vezes gastava do nosso salário para promover a educação na zona rural. Mas ainda é essa. Não diferencia, não. Você não diferencia. Deixa eu fazer na mesma. Na zona urbana não dá diferença. Então, parabéns. Agora, dicas para meus colegas professores. Dicas importantíssimas. Primeiro, eu sou um professor bem sucedido. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Investir no que eu faço. E não precisa ter casa bonita. Já tirei a minha eu tenho dúvida. uma casa de repente, algum dia vocês podem considerar. Eu sou o único amazonense que tem uma casa com um pé de cuia dentro de casa. Agora, olha o milagre. Esse pé de cuia, ainda ontem eu estava tirando a bucha assim, com esse pé de cuia, para ajudar um amigo do meu grupo que queria abandonar a música porque não dava certo. Eu estou 20 e poucos anos, 30 anos na música e não tenho nada, trabalhando na casa da minha mãe, não sei o quê, porque você é incompetente. Mas como assim? Daqui a pouco ele queria colocar a culpa na música. Eu digo, a culpa é em você. Aí eu fui dizendo para ele todos os
motivo de que ele estava. Por exemplo, João Paulo, que eu posso dizer, faz 10 anos que nós dizemos do grupo que você constrói os instrumentos do grupo de percussão e até hoje você só fez colocar cor numa arte de pupunha e fazer um carrão que já é dos outros. Cria vergonha na cara. Por que tu não rompe esse silêncio, essa inércia, essa falta de responsabilidade? Será que não sente vergonha nós dizemos que tu faz os instrumentos e tu nunca fizeste? Por que tu não faz os instrumentos? Mas como? Mas como? Eu sei fazer, rapaz. Eu sabia. Não sabia. Eu tenho um irmão por parte de pai, que era liberto, que era percussionista, e ele tinha me introduzido uma ocasião no Raízes, 3 instrumentos de cuia. O Raízes disse, não. Mas eu vi o diretor do projeto. Eu disse, mas como, João Paulo? Mas como? Ele não sei fazer, não. Aí eu fico por ali, na verdade eu estava estressado, né? Sabe fazer? Sei. Vamos criar uma oficina para a gente fazer os nossos bioinstrumentos. Tudo bem. Então, bora começar já mais breve possível. Não. A fundamentação. Já tomaste pano de cuia? Tomaste pano de cuia, mas nunca pensaste no gesto cultural de tomar pano. Há exatos 10 anos, abre parênteses, eu estava no Tumbira, fui fazer uma fala poética para a equipe do Fantástico que estava lá, a Fundação Amazônia Sustentável de Força lá, Virgínia, meu amigo, e estava lá a Cristina Colônia, ia fazer repórter por um dia. Eu tinha a luz do ar, o negócio todo, era na rede, comecei a contar uma prosazinha aqui, um poema lá, o negócio todo, e falei assim, olha, o melhor gesto de carinho do homem amazônico para sua companheira é um banho de cuia. Mas como é isso? Aí eu digo, pois é, aí eu falei para ela como é que era o banho de cuia. Equipe, adia o retorno para Manaus, eu quero tomar esse banho de cuia. E lá vou eu dar o banho de cuia na Cristina de Colônia. Isso. Na canoa, daqui a pouco no meio do rio. Cara, Da dona Eu tenho uma Grace. fotografia dela, agora o interessante, essa filmagem ela mandou filmar, olha como é importante o que a gente diz. Ela mandou filmar e eu encerro o filme da Cristina de Colônia dando banho de cuia. Falando alguma coisa? Poema, Não, eu pego um poema. Olha o poema é o gesto. a fêmea aqui, Aham. e a água caindo. Só que essa água caindo, faltou a segunda parte que eu nem ia dizer para ela, né? Vem a música do Chape, Chape. Era a pergunta que eu quero fazer. Chape faz parte da leitura. Eu fazendo uma pesquisa no Alto Solimões, eu perguntava para os Maior curiosidade da minha vida. comunitários, não sabe quem? Não, a esposa, a namorada. como foi a criação. Olha o diálogo. Como é que é a proposta? Para fazer gol. E dizer outras coisas, mais grosseiras, né? Porque eu sei que no interior isso aqui. Não, aqui a gente tem que fazer fazer. Opa! Pra mim era Que novidade. legal. Disse, olha, nós normalmente ficamos numa casa assim, aberta, casa assim, vários meninos, né? Não tem privacidade. Quando a gente quer fazer, a gente vai pra canoa. Já pode. No fundo da canoa, Gente, sempre fica um pouquinho da eu ia água. perguntar isso. E no molejo, Eu amo essa música.
É o seguinte, uma ocasião eu vou tocar com um padre Freira lá no Laura de Cruz. Acabou o show e o padre não sabe porque é uma música que não era você. A primeira Sim, vez que sim. no Teatro Amazonas, a letra era assim, e o saco fica molhado no gostoso galopar. Uma fã veio comigo e disse assim, seu céu da música é muito bonito, mas esse saco ficou muito chulo, eu disse exatamente isso. Eu disse, acabei de tirar, você pode ter certeza. Aí eu deixei, e o corpo fica molhado no gostoso galopar. É uma música que não agride, não é apelativa, né? Com licença. Com licença. Era o que eu ia perguntar, ainda bem que emendou o assunto na história, né? Tu teve todo esse enredo. Primeiro, agradecer que eu tô assim, emocionadíssima, muito honrada. E assim, desde que eu sou adolescente que eu escuto, né, essa música, eu confesso pro senhor que eu só fui entender, já adulta, o significado da música. Por quê? Porque eu não tinha ligado realmente, né, o significado. E ouvindo a letra e prestando atenção na letra, eu fiquei... Sabe quando a gente cai a ficha do que é? E é exatamente isso que o senhor falou. Um poema que não é algo escrachante. E é lindo de ouvir. E a melodia maravilhosa dessa música. Obrigada. Mas é isso, gente boa. A outra pergunta seria, assim, não, a parte agora fundamental. Eu falei que sou um professor de socialismo, só que eu andava de ônibus com um monte de sacola para fazer o ônibus, morava no lugar de uma cidade de Jardim, pagava no jornalista um outro apartamento. Naquela ocasião eu precisava R$700 para a minha segunda ex-esposa. Eu sou casado 3 vezes e a última vez. Estou na terceira idade, não tenho a quarta. E estou no terceiro grupo, finalmente. Então eu vivo a trindade. Né? E eu olhava para a minha conta, estava sempre, eu ganhava o dinheiro com Maria Sabor, eu ganhava dinheiro com livros, e eu estava sempre nisso. Há 23 anos eu fiz um curso de pós-graduação chamada de empreendedorismo pelo IEL, Sebrae e a UEA. Um dos módulos chama-se Empretec. Uma semana, quando eu fiz o Empretec, a minha vida mudou. Eu passei a enxergar dinheiro em tudo. Com esse Empretec, comprei minha casa, comprei os carros, andar em ônibus. Na verdade, eu já tinha um Golzinho 82, que é a minha atual esposa agora, há 25 anos. Hoje ela me disse que quando andava comigo, eu estava porque gostava de mim, mas o cabelo dela ficava por gasolina. Mas para mim era maravilhoso que eu tinha saído com ônibus. Hoje, graças a Deus, eu vivo bem financeiramente, não precisa muito dinheiro. E o que fez a diferença foi o jeito de olhar, como diz o Tiago de Mello, não há caminho novo, existe um jeito de caminhar. As coisas que o lugar que vocês foram levar, só pela dessa, se ela vai estar onde vocês para descobrir. Eu faço a melhor tapioca do mundo. Crocante por fora, macia por dentro. Tem gosto de queijo, mas não tem queijo. Lembra a coleira, lembra a roça, lembra a cultura. Quem já passou por isso vai se sentir em casa. Meu portão nunca fechou, porque eu não tenho na minha casa nada que o ladrão queira roubar. Melhor dito, eu comprei uma televisão que faz 8 anos que eu não ligo. A pessoa precisa ler. Eu vou assistir televisão, um monte de informações, de desinformações, é perder tempo. Voltando aos meus instrumentos, com João Paulo, eu não fechei a história, né? Começamos a fazer os meus instrumentos. Na primeira leva, com 48 instrumentos, se tornou um dos mais belos projetos da minha vida. Uma empresa chamada Andrômeda, dos Estados Unidos, veio gravar esses instrumentos. De 3 em 3 meses entra na minha conta um cartãozinho que é mais do que um salário mínimo.
Dos sons que são vendidos, é a primeira e única biblioteca de sons da Amazônia do mundo. Isso já deu uma condição para o João Paulo, que é fã do Lago Leporino, né? A própria família dele colocava distante. Hoje o João Paulo é uma referência no universo da percussão. Uau. Já desenvolveu mais de 30 instrumentos. Ele não dava nunca uma entrevista para a televisão. Hoje ele está em televisão. A autoestima do João Paulo foi lá para cima. Hoje ele é o personagem simbólico na Amazônia, graças ao gesto de acolhimento coletivo. Tudo que a gente pode mudar a vida de uma pessoa. E para mim, passou a ser um belo projeto. E quem for em casa vai rever os instrumentos ao vivo. Né? Eu vou fazer uma apresentação suave, né, para quem. Porque. Eu estou gravando. Por que que eu. Eu estou gravando com 20, que era. Isso, por que que eu descobri? Nesse curso que eu fiz, cheguei no vizinho Patativa do Assaré, para canto as flores, as rodas, todas as coisas daqui, para toda a parte que eu olho, eu vejo um verso segundo. Se o poeta, com tudo que ele olhava, ele via um verso, então agora onde eu olho, eu vejo dinheiro. Por exemplo, eu estava pensando em poeta fazer aqui um trabalho pago para detectar talentos e promovê-los. Por que não? Sim. Já tem essa possibilidade. E como? Agora, o mais interessante, não é só descobrir, é colocá-los no mercado. É descobrir, trabalhar, fazer com que eles se sintam na condição, se tiver talento mesmo, de acontecer. Essa é a nossa missão, colegas. E o que resta dizer no final? Nós temos que gostar de nós em tudo que fazemos. Nunca vi numa plateia que eu estou em Manaus, alguém dizer o nome de 5 árvores do nosso paisagismo urbano. Nós não gostamos da nossa floresta. Nós muitas vezes não gostamos do que nós fazemos. Quando isso acontece, não vibra, não ressoa, não retorna. E aí como é que eu vou capitalizar isso? Mostrando lá na minha casa, eu e a minha filha mais nova, para gerente do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Isso foi em dezembro. Ela foi lá em casa comer uma tapioca, mostrei os instrumentos tocando. Eu e a minha filha, ela toca também, ela fica picando por ali. Ela disse: Céu, eu gostei muito dessa música. Eu não vou concorrer comigo. Aí teve uma exposição de presépios. Ela falou para mim: Céu, eu quero um projeto lá da tua casa, tocando na inauguração do projeto da exposição de presépios. Dom Leonardo vai estar lá, não sei o que mais, não sei o que mais. Então vai eu e o grupo, não, só por exemplo, a brincando, não é minha filha, é sua filha, não, eu quero a tua filha, aquela que naquele dia tocou contigo. É isso que tu queres, eu não quero concorrer com o meu grupo, mas se é uma coisa intimista, nós tocamos só 5 minutos, 5 minutos, tá bom? Veio o convite, né, para eu assinar o documento, R$2.000 para eu tocar do mesmo jeitinho que eu estava tocando. Hoje, o cardeal chegou comigo e disse: Céu, eu vou só uma música, porque eu vou ter outro compromisso. Ele ouviu a primeira, a quarta. Eu digo: Leonardo, vocês têm uma hora. Esse é um compromisso, né? Em síntese, ele disse: está falando o seu nome, e espera. Tudo que nós fizermos com amor, bem feito, com dedicação, nos sentindo pertencendo a isso, vibrar. Sim. E ao vibrar, ressoa. Ao ressoar, opa! Aqui eu posso ganhar dinheiro. O professor pode ser bem sucedido, não passando a vida inteira só dando aulas. E pode fazer outra coisa. Então, na hora que um professor bem sucedido,
escritor, o lado de empreendedor na editora Valer, uma pessoa que tem o lado de uma boa fala, estudou, faz como eu estou fazendo aqui. Só que hoje eu vim aqui, normalmente eu faço as minhas palestras pagas. Mas aí foi um crédito para a Seara que nos pediu. E a minha filha mais velha, minha primogênita, eu não posso dizer não para ela, né? E claro. Maravilhosa! Aí quase que eu ia cometer no pecado, porque eu via no meu carro, mas minha filha, eu não posso pagar para trabalhar. Não transporte assim, então é isso, eu acho que já deu um tempo. Já. Fica à vontade para uma pergunta final. Vai ser encerrado com chave.